Bom, continuando a nossa aula então, pessoal, vamos lá. Tem mais duas glândulas importantes que nós vamos falar para terminar o assunto do sistema endócrino. Começando aqui pelas suprarrenais ou adrenais. Essas glândulas elas ficam sobre os nossos rins. Então aqui você vê os rins e sobre elas as suprarrenais. Supra é sobre, né, os rins. Ou adrenais. Em corte, uma adrenal, quando nós vemos em corte, nós percebemos duas regiões, né? A medula, que é a parte interna, e essa outra região, que é o córtex da adrenal, tá? Vamos para observar especificamente ela em corte e ver quais são os hormônios produzidos por cada uma dessas regiões. A medula da adrenal produz um hormônio chamado adrenalina, que estimula o sistema nervoso autônomo simpático quando o animal está em estado de alerta ou em estado de perigo, quando ele precisa fugir de um predador, quando ele precisa atacar a sua presa. Então, quando o indivíduo está em estado de alerta, a adrenalina é liberada pela medula da adrenal para estimular o sistema nervoso autônomo simpático, tá? O córtex da adrenal, ele vai liberar hormônios chamados corticoesteroides. Aí você fala, que nome esquisito é esse? Bom, córtico porque vem da região do córtex, que esses hormônios são hormônios esteroides, por isso corticoesteroides. A gente deve lembrar que esses hormônios eles são liberados por estímulo de um hormônio que vem lá da hipófise, que são os adrenocorticotróficos, né? Então, o que é um adrenocorticotrófico? Adreno é adrenal, córtico, né? Da região do córtex, trófico estimulante. Então, é o hormônio que estimulará a região do córtex a liberar os seus hormônios, tá? Os corticoesteroides, eles são divididos em dois grupos. Os primeiros são os glicocorticoides. O glicocorticoide importante é o cortisol. O cortisol, ele faz duas coisas. Quando o animal entra num estado de alerta, por exemplo, libera adrenalina, ele também libera cortisol, porque o cortisol irá transformar proteínas e gorduras em glicose. Essa glicose será fornecida ao músculo do animal e ele poderá ter mais energia para fugir ou caçar e assim por diante, tá? Uma outra função do cortisol é que ele tem efeito anti-inflamatório. Algumas pessoas, em alguns casos, né, alguns problemas, algumas doenças, elas acabam tomando cortisona. A cortisona, ela tem o mesmo efeito do cortisol, quer dizer, como se nós tivéssemos uma cortisona natural no nosso corpo, tá? Além dos glicocorticoides, os corticoesteroides também podem ser os mineralocorticoides, tá? Dentre eles, tem um que é muito importante, que é a aldosterona. Por que eles chamam mineralocorticoides? Porque eles vão atuar no metabolismo dos minerais no nosso corpo. A aldosterona, por exemplo, ela é responsável pela reabsorção de sódio. O sódio é o íon mais abundante no nosso corpo e, portanto, o maior responsável por reter água no corpo. Então, se nós retemos os íons de sódio, nós também conseguimos reter água. É claro que se a aldosterona for produzida em grande quantidade e nós reabsorvermos muito sódio, o que vai acabar acontecendo? Aumenta a retenção de água, né, já que o sódio retém água, e, consequentemente, aumentará muito a pressão sanguínea. Então, em alguns dos momentos, quando a pressão sanguínea está alta, a aldosterona deixa de atuar, havendo liberação de sódio e, portanto, liberação de água, diminuindo a pressão arterial. Tá bom? Bom, a outra glândula que nós precisamos rever são as tireoides e as paratireoides. Bom, as tireoides, além dos hormônios T3 e T4 que já vimos, elas produzem outro hormônio. Então vamos lá. As tireoides estão aqui, ó, transparentes, né? E atrás, na região posterior das tireoides, como aquelas estão transparentes, dá para ver, estão as paratireoides, tá? Essas duas glândulas juntas vão ser responsáveis pelo metabolismo do cálcio no nosso organismo. Vamos ver como é que isso funciona? Olha aqui. Nós temos aqui as tireoides e aqui as paratireoides, tá bem? Então, vamos começar aqui pelas tireoides. As tireoides produzem um hormônio chamado calcitonina.
a calcitonina irá agir depositando o cálcio que está no sangue nos ossos. Então, tira cálcio do sangue e deposita nos ossos, tá? Então, isso vai enrijecer os ossos. Quando isso acontece, diminui cálcio no sangue. Então, se o cálcio foi retirado do sangue e jogado nos ossos, há uma diminuição do cálcio no sangue. O que as paratireoides fazem? Produzem um hormônio chamado paratormônio. O paratormônio, ele faz o contrário, ou seja, ele retira cálcio do osso e joga de volta no sangue. Ele faz exatamente o processo oposto da calcitonina, tá? Isso acontecendo, aumenta a quantidade de cálcio no sangue. E se aumenta a quantidade de cálcio no sangue, estimula a tireoide a produzir calcitonina para tirar cálcio do sangue e jogar nos ossos. À medida que esse processo todo está equilibrado, tanto os ossos ficam rígidos por ter cálcio, quanto o sangue fica rico em cálcio, que é um mineral muito importante na coagulação sanguínea. Então, o nosso sangue precisa ter cálcio, tá? Então, esse processo equilibrado mantém cálcio tanto no osso quanto no nosso sangue, tá bem? Bom, agora nós vamos ficar por aqui porque você vai fazer 2 exercícios, sendo um da Federal do Paraná, para a gente poder ver o que você aprendeu, tá bom? Vamos lá!